Joaquim Chissano foi, sem dúvida, uma figura importante na história de Moçambique. Ele liderou o país por quase 2 décadas, de 1986 a 2005, um período marcado por grandes desafios. Chissano assumiu o poder após a morte de Samora Machel e ficou conhecido por sua habilidade diplomática, pelo papel fundamental na assinatura dos acordos de paz que puseram fim a anos de guerra civil e por abrir Moçambique ao mundo, atraindo investimentos estrangeiros que, na teoria, deveriam impulsionar o desenvolvimento do país. Durante seu governo, o país viu avanços significativos em termos de estabilidade política e inserção internacional. Moçambique passou a ser visto como um exemplo de pacificação na África, conquistando apoio e reconhecimento de diversos países e organizações internacionais. Muitos líderes e analistas consideraram Chissano um homem de visão, que conseguiu manter a calma num país recém-saído de um conflito devastador. Mas essa imagem pública e esses feitos importantes não contam toda a má história. Por trás da fachada de estadista respeitado, existia um lado obscuro que poucos ousavam discutir. E foi justamente o deputado da oposição, Venâncio Mondlane, que teve a coragem de revelar o que muitos tentavam esconder. Mondlane denunciou de forma clara e contundente que durante o governo de Chissano, a corrupção estava longe de ser combatida. Pelo contrário, teria se enraizado profundamente nas estruturas do Estado. O maior escândalo apontado por Mondlane envolve a mineradora brasileira Vale. Em 2004, a Vale adquiriu a concessão para explorar as minas de carvão de Moatize, no norte de Moçambique, pagando ao Estado uma quantia significativa, 122.850.000 dólares. Esse dinheiro era uma oportunidade histórica para o país investir em infraestrutura, saúde, educação e melhorar a vida do seu povo. Mas, segundo Venâncio Mondlane, esse montante nunca chegou ao povo moçambicano. Ele afirmou que o dinheiro teria sido desviado por Joaquim Chissano e transferido para uma conta secreta em Nova York, bem antes do fim do seu mandato. Essa denúncia causou um grande impacto, gerando debates e suspeitas em todo o país. Embora documentos oficiais indiquem que o valor foi depositado no Banco de Moçambique, a transparência sobre o destino final desse dinheiro nunca foi fornecida. Nenhuma auditoria independente foi divulgada, e o governo jamais explicou detalhadamente como o dinheiro da Vale foi utilizado. O silêncio e a falta de prestação de contas aumentaram a desconfiança da população e reforçaram a ideia de que o governo estava envolvido em práticas corruptas. Mas o caso da Vale não foi um incidente isolado. Durante o governo de Chissano, contratos milionários foram concedidos a grandes empresas estrangeiras, como Odebrecht e Andrade Gutierrez. Essas empresas, que mais tarde se envolveram em escândalos de corrupção no Brasil e em outros países africanos, receberam privilégios e contratos sem a devida fiscalização, em projetos que beneficiaram poucos à custa do povo moçambicano. Essas relações próximas entre o governo de Chissano e as grandes corporações estrangeiras levantam dúvidas sobre o real compromisso dele com o desenvolvimento do país e o combate à corrupção. Discursos públicos contra o desvio de recursos eram comuns, mas na prática pouco foi feito para combater ou punir os corruptos. Isso permitiu que uma cultura de impunidade se instalasse, corroendo as instituições e afastando os investimentos que poderiam ajudar Moçambique a crescer de verdade. Venâncio Mondlane não apenas denunciou esses fatos, ele expôs o lado oculto do poder que governou Moçambique durante anos. A coragem de Mondlane em desafiar o silêncio e a omissão é um marco na história recente do país. Ele mostrou que, enquanto Chissano era celebrado internacionalmente, por dentro, o governo escondia práticas que prejudicavam o próprio povo. Hoje, Moçambique ainda sofre as consequências desse legado. A promessa de desenvolvimento que veio junto com o dinheiro da Vale e os contratos com grandes empresas nunca se concretizou para a maioria da população. A pobreza persiste e as desigualdades aumentam. A falta de transparência e a corrupção institucionalizada seguem sendo barreiras para o progresso real. É importante reconhecer que Chissano teve seus méritos e sua liderança ajudou a estabilizar Moçambique após anos de conflito.
Mas não podemos fechar os olhos para seu lado obscuro.